coração, aceitando o momento, mas também não é aceitando o momento como vítima. O que eu vou fazer, né? Deus assim quer, assim seja. Mas que isso, gente? Deus não quer o meu sofrimento. Aí você fala, mas então você está sendo incoerente. Você falou para ter tolerância, agora você diz que Deus não quer o sofrimento. E não quer mesmo não. Ele me criou para a felicidade, Ele me criou para a paz e para a luz. Mas Ele permite que eu, que semeei semente de dor, semente de dificuldades, eu passe agora pelo reaprendizado. E eu então passo pela dor. Essa dor não é Deus que quer. Essa dor, Deus permite que eu aprenda através dela. Não sei, parece que é incoerente, parece que é difícil, mas não. Porque se eu não plantar semente de quê? Por exemplo, se eu não plantar semente de girassol, se eu não plantar, eu não posso querer colher girassol no meu jardim. Se eu plantar bondade, tolerância, compreensão, alegria, se eu não plantar isso, eu não tenho como colher isso. Se eu na minha casa, eu trato as pessoas com violência, se eu trato com impaciência, e depois diz assim, eu perdi a paciência, eu costumo brincar, será que tinha paciência para perder? Porque quem tem uma virtude vivenciada não perde a virtude, né? Então, nós temos que pensar até nas palavras que falamos. Eu não dei conta, eu perdi a paciência. Cuidado, vamos ver se ela estava aí bem trabalhada, porque ela estava dentro de nós sim, mas precisamos ver se ela estava bem trabalhada. Então, a tolerância, abençoada tolerância. É tão fácil a gente perder a tolerância. Às vezes com um barulhinho de alguém mastigando do meu lado, e ele faz barulho com a boca, né? E aí eu olho para ver se ele para. Eu dou outra olhada. Aí eu não aguento, levanto, saio e vou para o outro lado. E o exercício? Vocês vão falar assim, José, isso não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu estou falando de algo que eu luto a cada dia, sabe? Vamos ter paciência, tolerância. Agora, nós vamos incentivar a pessoa a mastigar de boca aberta e tal, espirrando farofa na gente? Não, pelo amor de Deus. Mas vamos usar recursos para educá-las sem reprimi-las. Essa é a grande diferença. A tolerância é você perceber que o outro tem limites a serem vencidos, ajudá-la a superar os limites, sem sair da sua linha de equilíbrio. Eu às vezes vejo casais que se permitem separar os quartos, porque o outro ronca. Onde que está a tolerância? José, mas porque você não escuta o ronco dele? É possível, né? Nesta encarnação, Deus me permitiu que eu não tivesse outro do lado para escutar o ronco, no dia a dia das minhas noites. Tudo bem, mas existem formas de trabalhar o ronco, através da ciência, através da medicina. Dá uma cortadinha nele assim, de leve, dá uma cutucadinha, ou bem, né? Vira ele de lado, mas não precisa mudar de quarto. Gente, são situações que nós não percebemos a nossa intolerância. No trânsito, a nossa dificuldade. Vocês aqui vivem uma paz, né? O trânsito de Poços de Caldas, eu falo, ai meu Deus, vamos mudar para Poços de Caldas. Por quê? Porque a gente vive aquele trânsito lá de Belo Horizonte, assim, abençoado o trânsito, né? Abençoado, porque temos que começar a nos educar para falar palavras suaves, palavras de vibrações leves,
vamos começando assim, nessa vivência do Evangelho, neste momento de transição, até através das palavras que nós colocamos. Então, a tolerância no trânsito, né? A tolerância diante de um chefe difícil, ou diante de um funcionário meio que, assim, aqueles funcionários um tanto ou quanto rebeldes, né? Tolerar. Mas tolerar não é ser conivente com o desequilíbrio do outro. Tolerar é nós tentarmos encaixar as qualidades do outro, as minhas qualidades, nas virtudes uns do outro. Ou seja, a gente vai se completando. Nessa tolerância nós criamos uma base de amor, uma base de resistência. Neste momento de transição, vivenciar as virtudes é um grande convite que Jesus nos faz. Então, no dia a dia, se estamos em sofrimento, não basta nos afligir com os sofrimentos. É preciso olhar o que temos feito. É preciso olhar como temos agido. É preciso sentir o resultado das nossas ações. Eu tenho uma amiga que ela faz um trabalho muito bonito de dar banho. Você está tendo que ter tolerância comigo, né? Cada hora eu mexo aqui, coitadinha, ela tem que mexer ali. Me fala que eu tenho que ficar quieta, que eu vou ficar quieta e não mexo. Você não... Tolerância, né? Mas essa minha amiga, ela toda manhã, ela faz um trabalho de visita a uma pequena creche de excepcionais. Ali, ela não vai só visita, antes de ir para o trabalho profissional dela, ela passa ali e dá banho em um determinado número de crianças. São crianças excepcionais, num grau assim mais elevado. E teve um dia que ela saiu de casa brigando com o chefe. Desde o dia anterior, ela estava brava com ele. Ela não tinha dormido direito. E ela levantou de manhã, mecanicamente, e se dirigiu ao local. Mas ela se dirigiu mentalmente brigando. Deixa ele. Na hora que ele falar isso, eu vou falar isso. Ele vai ver comigo se eu vou tolerar. E aí ela foi brigando. E ela foi brigando mentalmente com o seu chefe. Aí ela chega e começa a dar banho nas crianças, brigando mentalmente com o chefe. Eu fico cá pensando, ela que me contou isso, eu fico cá pensando que em algum momento ela deve ter dado briga com o chefe e deu uma esfregada mais forte na criança, considerada excepcional, que não falava. Aí aquela criança disse para ela assim: Ti, não fala direito a criança. Ti, se não, ou seja, assim, cara fechada, não, tia. Sorrindo, ela disse que ela parou para uma criancinha de 3 a 4 anos fazer isso com ela, considerada pela medicina como uma criança portadora de uma limitação mental. E ela, aquela criança, dizer para ela, sem o franzido, não, sorri, tia, sorri. Naquele momento, ela disse que parou. E aí, ela começou a chorar. E a criança ficou mais aflita. Não queria que ela chorasse, queria que ela sorrisse. Gente, a mensagem de amor que a vida nos pede, a ação de cada um no dia a dia, nos nossos encontros, o que a vida nos pede, as oportunidades que nós temos recebido para sermos felizes, para fazermos os outros felizes, para sorrir, para oferecer um momento de paz para alguém, para oferecer os nossos ouvidos por instantes para alguém que precisa desabafar. Mas a gente, eu estou falando a gente, fala assim: lá vem a Maria Farmácia.
vai me trazer mais um monte de reclamação. Será que eu consigo desviar aqui? Às vezes, quando o convite do momento é exercitar a tolerância e oferecer o nosso tempo que nós tivermos para ouvir, para dividir com as pessoas, para participar com as pessoas. Então, neste momento de transição, eu não tenho que pensar na dor no sentido de que é um momento grave. Eu tenho que pensar na dor como oportunidade de vislumbrar o sol, de vislumbrar o outro dia. E eu falei aqui em encontros que Jesus teve no Evangelho. Ele teve inúmeros encontros. E em cada encontro que Jesus teve, Ele marcou com um exemplo que traz para nós hoje o convite para fazermos a mesma coisa. Nós vamos ver quando ele se encontra, por exemplo, ele se encontra com Maria de Magdala. E ele não vê nela as marcas que ela porta no aspecto moral, no sentido de que ela possa ser portadora de defeitos. Mas ele vê nela o espírito com propensão ao amor, com condições de crescer, e ele oferece a ela a oportunidade da paz e do crescimento. E aí nós começamos a pensar, quantas dificuldades nós muitas vezes colocamos naqueles que convivem conosco, quando nós, vendo suas dificuldades, ou acreditando que vemos as suas dificuldades, a gente limita as suas ações junto a nós. Das coisas as mais simples, é necessário que a gente marque o encontro que nós temos com as pessoas difíceis, com a oportunidade deles crescerem. Porque foi assim que Jesus fez. Aquela criatura considerada de má vida, ela teve a chance de se tornar o exemplo vivo de luta contra as suas dificuldades interiores. E nós, às vezes nós encontramos com aqueles que estão no nosso caminho e a gente não dá a chance a eles de crescer. E teve outros encontros, e Jesus vai tendo encontros no Evangelho, por exemplo, quando ele se encontra com os paralíticos. Ele oferece o seu amor, estende a mão e faz com que eles andem. Nós encontramos com os paralíticos da alma, aqueles que ainda não tiveram a chance de compreender o amor, aqueles que ainda se conseguem permanecer rígidos diante da vida. Nós precisamos estender-lhes as mãos para que eles, quem sabe, caminhem conosco. Eu me lembro um dia que, conversando com o nosso querido Francisco Cândido Xavier, ele disse assim: ah, Joselma, a minha madrasta era tão bonita. E ele fez um gesto assim, demonstrando que, com aquele gesto, que ela era mais alta, né? Ela era tão bonita. E eu fiquei atenta ao que ele dizia. E ele completou: sabe, naquele período que eu vivi com a minha madrinha, eu, quando saía com ela na rua, eu tinha que correr, porque eu tinha as perninhas curtas, eu tinha que correr para tentar andar ao lado dela. Mas a minha madrasta, ele repetiu: bonita. E ele disse assim: ela reduzia os seus passos, para que eu pudesse andar ao lado dela. No dia que ele me falou isso, eu me emocionei muito, porque reduzir o nosso passo para que o outro nos alcance não é simples. Nesse momento de transição, parece que nós estamos lutando contra o tempo, lutando contra as coisas, e nós nos preocupamos com mais um curso, com mais isso, com mais aquilo, e a gente esquece de reduzir o passo, para que o outro que vem atrás
possa alcançar e andar ao meu lado, mas eu prefiro que ele corra atrás de mim, porque aí eu fico mais importante. Afinal de contas, eu sou importante. Ele que corra se ele quiser me alcançar. Mas não é assim a vivência do amor. Vejam como é simples. Vivenciar o Evangelho, vivenciar os ensinamentos do Evangelho nesta época é simples. Não exige de nós muita coisa, não. Exige de nós deixar sair da nossa intimidade todas aquelas condições que nós gostamos que os outros façam conosco. Eu gosto de que as pessoas me deem atenção. Por que eu não dou atenção para as pessoas? Eu gosto que as pessoas sorriem para mim. E por que eu passo de cara fechada pelo outro? Eu me sinto bem quando alguém me cumprimenta. Por que eu não cumprimento as pessoas? Ah, mas você não está vendo que eu estou preocupada? Eu não estou correndo, eu estou ocupada. É questão de naturalidade na ação. É questão de vivência da paz. É questão de nós podermos ver em toda a terra as possibilidades de crescer. Quando nós estamos aqui refletindo sobre a vivência do Evangelho neste período, é tão simples, é trazer para a prática. Nós não vamos ser espíritos perfeitos, que vamos ser assim, modelos de perfeição. Eu pelo menos não tenho essa pretensão. Mas no nosso dia a dia, aquele esforço pequenino de mudar, de melhorar um pouquinho a nossa ação de ontem para a nossa ação de hoje. É exatamente a partir dos encontros que nós vamos tendo, esses encontros na família, com as crianças, com os adolescentes, com os idosos, é que nós vamos tentando praticar o Evangelho. Eu falei no encontro com as crianças. Alguém diz, bom, mas eu já não tenho mais menino pequeno, eu não tenho criança, eu não tenho que me preocupar. Temos. Alguém pensa assim na casa espírita, a evangelização é problema das evangelizadoras. Não é. O compromisso de todos os que passam pela casa com a evangelização. Porque todos servem de referência e de exemplo para as crianças. Não apenas os que estão à frente deles, trabalhando com eles, conduzindo as atividades. Mas a criança vai observar o dirigente da casa, como ele age, como ele caminha, como ele trata, como ele cumprimenta. A criança vai observar os colaboradores. As crianças, nossos filhos, sobrinhos, que estão na evangelização, eles muitas vezes vão refletir na evangelização o que eles escutam em casa. Quantas vezes os pais em casa esquecem que os filhos estão na evangelização e se permitem reclamar do A, do B, do C, lá dos companheiros. E as crianças ouvem. Aí no dia seguinte ou na semana seguinte, elas começam a olhar meio torto assim para aquelas pessoas. Fala, por que aqueles meninos estão me olhando assim? A gente não percebe que é fruto do que elas ouviram em casa. Então o encontro nosso com as crianças, no momento atual, é um compromisso de cada um de nós, para que essas crianças daqui a 10, 15, 20 anos, elas estejam em condições de conduzir, numa geração de equilíbrio, de harmonia, elas possam conduzir as atividades, a vida, na área da profissão, onde estiverem, com respeito e com dignidade. Este é um momento de resgatar a dignidade em todos os níveis. Quando nós falamos aqui nos adolescentes, aí a gente fala, meu Deus, lá vem esses meninos. E a gente às vezes quer se livrar deles. Outros dizem assim, eu tenho um filho problema. E eu digo, não tem. Porque Deus permite para cada, entre aspas, filho problema, 2 pais solução.
Então, nenhum de nós temos que reclamar neste período que aí estamos vivendo, pelos nossos filhos adolescentes ainda se permitirem se entregar às viciações, às práticas viciosas, não terem horário de chegar, não respeitarem os níveis de disciplina. Vocês vão dizer, mas então você está falando que pode deixar eles fazerem o que quiser? Não. Vamos tentar educá-los a partir do diálogo, olho no olho, conversando com eles, trazendo-os para a nossa confiança, para o nosso coração, para que eles não busquem lá fora alguém que eles acreditam que possam confiar neles, alguém que na verdade pode ser instrumento de desviá-los do caminho. Mas nós, que temos a oportunidade de conhecer um pouquinho do Evangelho, somos honrados por Deus, recebendo em nossos lares os filhos compromisso. Eu não gosto da expressão filho problema, eu só usei para dar o exemplo da expressão pai solução. Eles não são problemas, eles são filhos compromissos. São almas que chegam para tentar receber um banho de Evangelho, na prática, na ação, na vivência do amor, no respeito, na busca da paz interior. Eles nos são presenteados na família, no trabalho, no grupo onde nós frequentamos. E o nosso encontro com os mais maduros? Eu tenho percebido que muitos grupos ainda se distraem com a oportunidade que precisa ser oferecida para os trabalhadores, como foi dito aqui pela nossa irmã que abriu o trabalho, aqueles que nos antecederam e que fizeram um trabalho lindo, de renúncia, de dedicação, de cuidado, de carinho, e que agora, porque chegaram, eu costumo brincar, nuzenta, que eu também já cheguei,